Uma era glacial está chegando, e não é apenas o Milankovic quem diz isso. As geleiras estão recuando, a Groenlândia está florescendo com flores, o gelo do Ártico está desaparecendo, o nível do mar está subindo. Parem o aquecimento global, ou a Terra morrerá. Esse é, mais ou menos, a mensagem implacável com a qual somos bombardeados diariamente há anos. Todo mundo diz isso, então por que não deveríamos acreditar? Apenas alguns persistem em afirmar que a origem antropogênica do aquecimento global é meramente uma conjectura não comprovada, deduzida exclusivamente de programas de computador complexos conhecidos, como modelos de circulação geral. Pelo contrário, a literatura científica tem cada vez mais destacado a presença de variabilidade climática natural, que esses modelos não conseguem reproduzir. Esta variabilidade natural explica uma parte significativa do aquecimento global, observado desde 1850. A responsabilidade antropogênica pelas alterações climáticas observadas no século passado é injustificadamente exagerada, e as previsões catastróficas são irrealistas. O clima é o sistema mais complexo do nosso planeta, exigindo abordagens adequadas e coerentes, proporcionais ao seu nível de complexidade. De acordo com a minoria dos céticos sobre as mudanças climáticas, os modelos de simulação climática não reproduzem a variabilidade climática natural, observada particularmente, falhando na reconstrução dos períodos quentes dos últimos 10.000 anos. Esses períodos ocorreram aproximadamente a cada 1.000 anos, e incluem o conhecido período quente medieval, o período quente romano, e geralmente, períodos quentes prolongados durante o Holoceno Ótimo. Esses períodos passados foram ainda mais quentes que os atuais, apesar das concentrações de CO2 mais baixas do que hoje, e estão ligados a ciclos milenares de atividade solar. A quem devemos ouvir? Vamos discutir sobre isso? Mas antes, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever. Essa simples atitude ajuda muito o canal, nos motivando a trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Primeiro lugar, os proponentes da catástrofe climática iminente deveriam limitar as suas reivindicações à possível extinção da espécie humana, em vez da morte de todo o planeta e da vida biológica em geral. Nossa Terra existe há cerca de 4,5 bilhões de anos, e testemunhou mudanças climáticas de tal magnitude, que a atual situação do nosso planeta se assemelha à picada de uma mosca microscópica. Não, a Terra não pode morrer ou adoecer devido às atividades humanas. Não nos enganemos. Podemos acreditar que somos poderosos e invencíveis, mas estamos totalmente à mercê dos fenômenos naturais, para os quais nossa presença não significa quase nada. Vamos considerar a magnífica evolução dos dinossauros, que prosperaram por cerca de 180 milhões de anos, e foram devastados pelo impacto de um asteroide de apenas 10 km de diâmetro. Pior ainda, seriam os efeitos de uma explosão padrão de uma estrela gigante, a uma distância não muito longe do nosso Sol. Não, a Terra não está morrendo, nem está doente, ela continua sua existência incrivelmente aventureira, nunca idêntica a si mesma, e sempre pronta se necessário para nutrir a vida mais uma vez, e é algo que já fez várias vezes antes. Na verdade, o passado recente da Terra revelou ciclos de flutuações substanciais na temperatura média global. A prova mais evidente é encontrada nas glaciações, que parecem ter ocorrido aproximadamente a cada 100.000 anos. Entre as glaciações, e mesmo durante elas, persistiram variações notáveis de curto prazo, capazes de alterar inteiramente as condições sob as quais a vida poderia sobreviver. Em essência, até cerca de 10.000 anos atrás, as glaciações afetaram a Europa, em intervalos de vários milhares de anos, dentro do ciclo abrangente de 100.000 anos. Nossas vidas literalmente giram em torno de ciclos sequenciais de eventos que se repetem na mesma ordem.
Existem centenas de tipos diferentes de ciclos em nosso mundo e no universo. Alguns são naturais, como a mudança das estações, as migrações anuais dos animais, ou os ritmos circadianos que governam nossos padrões de sono. Outros são feitos pelo homem, como o plantio e a colheita, ritmos musicais ou ciclos econômicos. O que poderia ter gerado a alternância entre glaciações e degelos na Terra? A resposta surgiu no início do século XX, a partir do trabalho do matemático sérvio Milutin Milankovic. Por meio de seus estudos, ele estava convencido de que todo o ciclo de grandes glaciações nos últimos milhões de anos poderia ser descrito considerando que o Sol, a Terra e outros planetas não são umas esferas perfeitas, movendo-se em órbitas perpetuamente idênticas e girando da mesma maneira. Tudo muda no universo, tudo está em constante estado de transformação. Especificamente, o caminho orbital da Terra é atualmente quase circular, com uma excentricidade de cerca de 0,0167. No entanto, esse quase implica que a diferença entre o afélio e o periélio é de aproximadamente 5 milhões de quilômetros. Não só isso, em um ciclo de cerca de 92 mil anos, a excentricidade da órbita da Terra pode variar até um valor de 0,058, devido às interações gravitacionais com outros planetas, resultando em uma diferença entre o afélio e o periélio que pode se estender até 17 milhões de quilômetros. Outra variação significativa é a inclinação do eixo de rotação da Terra, em relação ao plano da eclíptica, atualmente em 23,4 graus, que oscila de 22,5 a 24,5 graus em aproximadamente 41 mil anos. A terceira grande variação envolve a orientação do eixo, causada pelo fenômeno como precessão dos equinócios. Isso leva à mudança da linha do equinócio ao longo do tempo, girando no sentido horário e completando um ciclo completo, de 360 graus em cerca de 25.800 anos. Consequentemente, a Terra assume inclinações opostas, a cada 12.900 anos, em relação à direção das estrelas fixas. Esses ciclos astronômicos influenciam a quantidade de energia solar que chega à Terra, durante diferentes estações e latitudes. Por exemplo, quando o eixo da Terra está mais inclinado, as diferenças de temperatura entre as estações tornam-se mais pronunciadas, enquanto um eixo menos inclinado resulta em estações mais uniformes. Além disso, a excentricidade orbital provoca variações na quantidade total de energia solar que a Terra recebe ao longo do ano. Os efeitos combinados desses ciclos podem levar a mudanças significativas no clima da Terra. Quando as variações são sincronizadas de tal forma que a energia solar se concentra no hemisfério norte, durante os meses de verão, podem ocorrer períodos mais quentes, conhecidos como períodos interglaciais. Durante esses períodos, as geleiras recuam e o nível do mar sobe. Por outro lado, quando as variações levam à redução da energia solar nas regiões do norte, podem ocorrer períodos glaciais, caracterizados por extensa cobertura de gelo e níveis mais baixos do mar. A este respeito, é crucial compreender que a alternância entre períodos glaciais e interglaciais é ditada por variações da temperatura, aparentemente pequenas. Considere que a temperatura média durante um período glacial é apenas 4 a 6 graus Celsius menor que a temperatura média durante um período interglacial. No entanto, os efeitos observáveis são impressionantes. Durante os períodos glaciais, a vida na Terra torna-se bastante inóspita. Espessas camadas de gelo, muito parecidas com as atuais nos polos, estendem-se por grandes porções dos hemisférios da Terra, cobrindo grande parte da América do Norte e da Europa, bem como partes da Ásia e da América do Sul. Com uma maior quantidade de água armazenada nas geleiras, o nível do mar diminui significativamente. Estima-se, por exemplo, que durante o último período glacial, o nível médio do mar caiu aproximadamente 120 metros, transformando o Mar Báltico,
em um lago, e o Reino Unido em uma península habitada por mamutes e enormes rinocerontes peludos. Durante períodos interglaciais como o atual, por outro lado, o clima torna-se consideravelmente mais ameno. O norte da Europa liberta-se de grande parte do gelo, e o nível do mar sobe. A conexão entre os ciclos de Milankovic e o clima da Terra foi demonstrada através da análise de dados climáticos e evidências geológicas. Camadas de gelo, sedimentos marinhos e depósitos de carbonato em cavernas contêm informações valiosas sobre a variação climática ao longo de milênios, que podem ser comparadas aos ciclos astronômicos. E assim, nas últimas 2 décadas, a teoria de Milankovic tornou-se o bastião definitivo contra a tese do aquecimento global, atribuída à atividade humana. Com um sucesso limitado, deve ser admitido, porque embora absolutamente comprovada, a teoria dos ciclos do matemático Sérvio só pode explicar mudanças climáticas de longo prazo, aquelas provocadas por grandes glaciações, intercaladas com períodos de milhares de anos. Se for encontrada uma teoria alternativa ao aquecimento global antropogênico, os ciclos de Milankovic não podem fornecer qualquer ajuda. Mas espere um momento. É realmente verdade que no passado não houve episódios de mudanças climáticas ao longo de algumas décadas? Se não fosse esse o caso, um dos pressupostos fundamentais da tese do aquecimento, causado pela atividade humana, desmoronaria. E que mudanças climáticas a presença de humanos medievais, ou mesmo neolíticos, poderia ter desencadeado? E não escolhemos esses 2 períodos históricos aleatoriamente. Você se lembra do chamado Homem de Gelo, Ötzi, como foi apelidado pelos descobridores, que viveu há 5.000 anos, e cujos restos mumificados foram encontrados, em 1991, em meio ao degelo dos Alpes italianos, a uma altitude de cerca de 3.200 metros? O que foi Ötzi? Um caçador? Um pastor? Bem, é difícil dizer. Mas ele certamente não era um alpinista que escalava essas altitudes. O que você acha? E de fato, há algo estranho nessa história. Pense nisso. 10.000 anos atrás, os Alpes ainda estavam cobertos de gelo, em meio a uma glaciação, mas apenas alguns séculos depois, havia um aldeão neolítico, a 3.200 metros de altitude, perseguido por alguém que conseguiu matá-lo, com uma flecha nas costas. Bem, é difícil para nós imaginar que Ötzi perdeu a vida na neve e no gelo. Muito mais provavelmente, ele fechou os olhos para sempre em um ambiente onde um período repentino de aquecimento já havia removido a neve daquelas altitudes. Isso significa que por volta de 3.000 a.C., um tremendo degelo já havia ocorrido, permitindo que as pessoas se movimentassem livremente, da Áustria para a Itália, em altitudes muito elevadas. Um degelo certamente maior que o de hoje. Além disso, aconteceu em muito pouco tempo. Vamos culpar os humanos por isso também? Difícil de acreditar, não é? Então, como explicamos a subsequente rápida queda nas temperaturas que deve ter ocorrido, fazendo com que os restos mortais de Ötzi ficassem cobertos por gelo até os dias de hoje? Portanto, não é verdade que não existem variações climáticas de curto prazo. Toda a história da Terra está literalmente repleta deles, e todos ocorreram de forma totalmente natural, sem ajuda ou culpa dos seres humanos. Episódios semelhantes se repetiram mesmo em períodos mais próximos do nosso. É quase desnecessário lembrar o repentino período de calor que durou de 1000 a 1300, que permitiu ao viking, Erik o Vermelho, colonizar a Groenlândia, e depois descobrir a América, ou o frio período que perturbou a Europa e todo o hemisfério norte, de 1645 a 1715, conhecido como Mínimo de Maldir. Atualmente, há uma fase de aquecimento modesto, embora poucos se lembrem que na década de 1970, falava-se de um frio insuportável prestes a descer sobre a Terra. Nessa época,
Houve até pensamentos de cobrir o Polo Norte com pó de carvão. No entanto, os catastrofistas parecem cada vez mais convencidos, tendo conquistado o favor da mídia e da política, de que uma espécie de Armagedon está chegando, devido à atividade humana. Por outro lado, o Sol certamente tem experimentado um baixo nível de atividade de manchas solares, há alguns anos, desaparecendo quase completamente, assim como aconteceu durante aquele mínimo de Malder, que trouxe cerca de 70 anos de frio intenso, entre os séculos 17 e 18. E de fato, alguns cientistas especulam que este poderia ser o início de um evento solar periódico chamado de Grande Mínimo, enquanto outros argumentam que não há evidências suficientes para apoiar tal posição. Durante um grande mínimo, o magnetismo solar diminui, as manchas solares raramente aparecem, e menos radiação ultravioleta atinge a Terra. Os grandes mínimos podem durar de várias décadas a séculos, assim como o mínimo de Malder. Em suma, a confusão é significativa, mesmo que os descendentes de inteligência artificial Gore finjam estar certos a priori. Então, apenas para resumir e esclarecer nossos pensamentos, a situação entre as duas facções é mais ou menos assim. Os ciclos astronômicos de Milankovitch explicam longas mudanças climáticas de longo prazo muito bem, mas não as de curto prazo. Os defensores do aquecimento global dizem que mudanças tão rápidas como as que estamos experimentando agora nunca ocorreram antes, e culpam o uso de combustíveis fósseis. Os céticos das mudanças climáticas, por outro lado, apresentam evidências de mudanças climáticas, igualmente rápidas, que ocorreram em períodos em que a atividade humana não poderia ter influenciado o meio ambiente. Então, como resolvemos isso? Há algo que negligenciamos? Talvez vulcões, com suas enormes e incontroláveis emissões de dióxido de carbono? Isso pode ser verdade, mas os catastrofistas fazem ouvidos moucos a isso, e dizem, erroneamente, que não houve erupções violentas o suficiente nos últimos 50 anos, mas daremos a eles o benefício da dúvida. Talvez outro grande fator negligenciado é a deriva continental? Não há dúvida de que a reunião ou separação de massas continentais pode impactar fortemente o clima, mas essas são mudanças que só ocorrem ao longo de dezenas de milhões de anos. Não há realmente mais nada que devemos considerar? Bem, parece quase ridículo dizer isso, mas em todo esse debate, não há um traço de influência do Sol? Que é a única verdadeira fonte de energia de todo o sistema solar. O Sol. Os catastrofistas, com seus emaranhados modelos matemáticos, consideraram isso, mas subestimaram seu papel para insignificantes 7,5%, tentando atribuir a outras causas a ocorrência de curtos períodos de calor e frio, registrados nos últimos 2000 anos. Os céticos das mudanças climáticas confiaram demais nos ciclos de Milankovitch para seus argumentos, que infelizmente só se ajustam a variações de longo prazo, e não levam em conta as mudanças na luminosidade do Sol. O Sol, na verdade, nem sempre brilha no mesmo nível de luminosidade, mas escurece ou clareia ligeiramente, na ordem de 0,1%, durante o ciclo de aproximadamente 11 anos. Ao longo deste período, o Sol passa por diversas mudanças em sua atividade e aparência. Os níveis de radiação solar aumentam ou diminuem, assim como as quantidades de material que o Sol emite para o espaço, e o tamanho e o número de manchas solares e erupções solares. Essas mudanças têm vários efeitos no espaço, na atmosfera e na superfície da Terra. Até agora, a comunidade científica não dispunha de evidências conclusivas de uma conexão entre a variabilidade solar e as mudanças climáticas. No entanto, um novo estudo do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica mostra pela primeira vez uma correlação entre o fim dos ciclos solares e um dos fenômenos meteorológicos periódicos que ocorrem na Terra, a transição do El Niño para La Niña, que é a mudança atmosférica do aquecimento, El Niño,
para o resfriamento, Laninha, das águas no Oceano Pacífico Centro-Leste. Assim, o estudo sugere um papel orientador da variabilidade solar nas mudanças meteorológicas no sistema terrestre. Esta conexão entre os ciclos solares e as correntes oceânicas também pode explicar o recente pico de aquecimento observado nos últimos anos, exonerando, pelo menos em parte, a atividade antrópica. Mas a batalha continua. É uma batalha onde, infelizmente, não sabemos quem é o inimigo. Vastos interesses estão em jogo, e de tudo isso, pode-se derivar a amarga impressão de que até a ciência foi colocada à venda pelo lance mais alto. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, e não esqueça de se inscrever e de deixar o seu gostei. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau!